Olá, me chamo Felipe Moraes, sou oncologista clínico do Hospital 9 de Julho, do grupo DAS Oncologia, fazendo a cobertura dos tumores do aparelho digestivo, nos destaques da ASCO 2021. Hoje nós tivemos uma sessão oral falando sobre atualidades no tratamento do adenocarcinoma de pâncreas, um painel incluindo especialistas da ASMO e da ESMO, um painel intercontinental, no qual os especialistas apresentaram o estado da arte no tratamento dessa doença. Um painel interessante, uma revisão muito bem feita. Tivemos inicialmente uma aula apresentando os principais conceitos no ponto de vista de incidência, mostrando uma preocupação dos grupos que acompanham a evolução da doença no mundo, principalmente em relação à incidência e mortalidade, ambas em crescimento no cenário de câncer de pâncreas. E depois nós tivemos três aulas falando sobre as atualidades do campo terapêutico. Então, primeiramente o grupo alemão apresentou uma interessante revisão sobre os eventuais benefícios da terapia neoadjuvante comparado com a terapia adjuvante. Então nós sabemos que desde 2018 nós temos clareza dos dados do esquema FOLFIRINOX no cenário adjuvante, mostrando que esse, para os pacientes com performance, deve ser o tratamento padrão. Mas a grande discussão que veio, desde que nós começamos a apresentar resultados mais concretos em relação à taxa de resposta, é se não haveria um eventual benefício da estratégia de neoadjuvância para esses pacientes, tanto do ponto de vista de testar a biologia da doença, quanto do ponto de vista de oferecer à equipe multiprofissional, cirurgião, radioterapeuta, melhores resultados pré-operatórios, preparatórios aí até com downstaging. Mas a conclusão do painel é de que nós, na verdade, não temos ainda dados o suficiente para mostrar qual é a melhor estratégia terapêutica em relação a esse guideline. Então, a ideia de uma neoadjuvância é uma ideia muito forte, mas ainda não está claro qual é o melhor regime. Foram apresentados dados retrospectivos com mais de 15 mil pacientes, mostrando um aparente benefício em sobrevida global da casa de 4 meses. Foram apresentados dados de estudos de meta-análise que também incorporaram estudos menores com radioterapia, mostrando também uma tendência de benefício em sobrevida global para a estratégia neoadjuvante, mas a seleção desses pacientes ainda não está clara. E os dados que nós temos do estudo PREOPANC, um estudo fase 3, são dados com quimio-radioterapia em associação com quimioterapia à base de gemcitabina, que ainda não foi comparado cabeça a cabeça com o esquema FOLFIRINOX, e também tem dados bastante circunstanciados e de bem pouco benefício comparado com os dados bastante robustos que nós temos na estratégia adjuvante. Então, aparentemente, a estratégia neoadjuvante continuará crescendo do ponto de vista do surgimento de novos estudos, mas nós aguardamos mais dados para definir qual é a melhor estratégia neoadjuvante, qual é a melhor estratégia para os pacientes que são ressecáveis upfront. Depois nós tivemos uma apresentação bastante interessante do Theodore Wong, de Massachusetts, mostrando a estratégia de terapêutica para pacientes borderline, pacientes com lesões que não são claramente ressecáveis sem reconstrução vascular na análise inicial do estadiamento. Então, ele mostrou os dados disponíveis, ele como radio-oncologista mostrou dados que tenderam a majorar ou tenderam a colocar em evidência o papel da radioterapia nesse contexto. Na sua conclusão, ele apresenta os dados utilizados no serviço, a estratégia utilizada no serviço, e que tem sido a combinação de FOLFIRINOX neoadjuvante com radioterapia isolada nos campos cirúrgicos, tá? Então, essa é uma estratégia que já é bastante conhecida de vários grupos de especialistas nacionais e tem se mostrado também ainda uma opção bastante sólida em opiniões de especialistas internacionais, ainda que nós não tenhamos dados firmes e fortes o suficiente em comparação com outras estratégias, mas aparentemente essa vem sendo uma estratégia se consolidando em painéis de especialistas não só na ASCO, mas de outras sociedades médicas.